Olá, meus amigos, que Deus te abençoe abundantemente, que o amor de Deus, que o amor esteja conosco, que o amor do Altíssimo, que o amor do Espírito Santo nos cubra, que o Espírito Santo que desceu no dia do Pentecoste possa descer para nos guiar, nos abrir os olhos, nos dar o entendimento, nos abrir os olhos para a gente não cair nas tentações, para a gente não cair nas tentações da vaidade. É isso que eu quero dizer, para a gente não cair nas tentações de olhar para coisas vaidosas do mundo, para a gente não se enganar com o colorido do mundo, para a gente não se enganar com aquilo que o mundo oferece. Lembre-se, o diabo falou para o Senhor Jesus Cristo, ele disse: se tu me servires, eu te darei todo essas construções, te darei todo esse império, todo esse lugar, todas essas riquezas serão tuas se tu me servires. O diabo propôs isso para o Senhor Jesus Cristo como um engano. O diabo queria manipular o Senhor Jesus Cristo. E é isso que a gente vê hoje em dia. O diabo, ele sabe que o valor da sua alma vale mais que toda a riqueza deste mundo. Por isso que ele está disposto a te oferecer tudo que você quer, só para você viver para ele. Porque entenda, você já prestou atenção para ver como é que as celebridades vivem, pessoas que são famosas vivem? A pessoa famosa, uma pessoa celebridade, ela vive em pecado, e aquele pecado serve como um altar do diabo na vida dela. O altar de uma pessoa que é celebridade é o pecado. Estou dizendo que o pecado é o altar de uma pessoa que é celebridade. Porque é o pecado que faz essa pessoa ser seguida por muita gente. Essa pessoa fuma, vive em fornicação, insulta, faz rap, insulta, ou qualquer música, insulta, mulheres nuas, que, sei lá, todo esse pecado é o que atrai a atenção da gente mundana. E daí começa algo maciço em cima daquilo. E aí começa algo maciço, onde algo enorme, né? Onde essa pessoa que vive em pecado e é celebridade fica rodeada pelas pessoas. Você me entende? Então ela fica rodeada por multidão de gente. Por quê? Porque vendeu a alma para o diabo. Essa é a verdade. Vendeu a alma para o diabo e por isso ficou rodeada por muita gente, muita multidão ilimitada. Mas se essa sua celebridade parar de viver em pecado, você vai ver toda essa gente que o rodeia vão sair, vão se afastando. Se uma pessoa celebridade fosse casar e parar de viver em pecado, toda a gente que o segue vão parar de segui-lo. Por quê? Porque o diabo está à procura de pessoas para o adorarem. O que é adorar o diabo? Adorar o diabo é desobedecer a palavra de Deus, parar de escutar a voz de Deus. Isso é obedecer ao diabo. Adorar ao diabo é desobedecer a voz de Deus. É isso. Para adorar ao diabo, você não precisa se ajoelhar e falar para o diabo: oh diabo, te adoro. Não. Só de desobedecer a Bíblia, você está adorando o diabo. As celebridades não são pessoas felizes. Eu recebi um vídeo na YouTube onde uma cantora, não vou mencionar o nome dela aqui porque não importa, ela estava depressiva. Assim como os outros celebridades, outras celebridades, são pessoas que têm problemas, passam por problemas. Essa cantora estava depressiva e estava falando com um homem de Deus, de uma outra fé, de uma outra igreja, mas ela estava falando com um pastor que ela tinha depressão, que tinha desejo de suicídio, coisas assim. Mas é como os outros também. Celebridades passam por situações que
Nós cristãos que estamos com olhos abertos para isso, a gente vê que necessitam de Deus, precisam de Deus. Eu, por favor, quero aconselhar a todo mundo que prega o evangelho, nunca se orgulhe. A gente prega o evangelho para os cristãos humildes. O evangelho sempre faz sentido para uma pessoa que está sincera. Não importa o tamanho das palavras motivacionais de Deus que eu passo para ti. Se você não tomar uma decisão de entregar sua vida a Cristo, tua vida não vai mudar. Você só precisa de sinceridade e 3 palavras de incentivação e motivação para você ser de Deus. Você não precisa de muitas pregações para ser de Deus. Porque uma das coisas que eu falo aqui, você sabe. Mas a tua vida não muda porque você não tomou a decisão. A decisão é a base, é o início da transformação da sua vida. Eu me lembro quando eu comecei a namorar lá no mundo, quando eu era criança, tinha uns 11 anos. Namorei com uma moça, eu não sabia como pegar uma moça. Eu não sabia como namorar. Mas pelo fato de eu gostar dela, eu fui atrás dela. Eu fiz tudo o que eu pensei no momento. Eu abracei ela, eu toquei nela, pela primeira vez. Eu me lembro que eu assistia nas novelas, como as pessoas se amam. Eu fiz isso. E outras coisas eu nem sabia, mas eu fiz na frente dela. Eu não sabia nem como tocar uma moça, eu nem sabia, mas eu fiz. Eu toquei nela e beijei ela, abraço, não só beijo, abraço também. Fiz aquelas coisas por conta do amor, do sentimento que eu sentia por ela. Você percebeu? Fiz isso por conta daquilo que eu sentia por ela. Você percebeu? Embora na época eu não sabia como me controlar emocionalmente, eu não era inteligente emocionalmente, eu não conseguia me controlar. Porque hoje em dia você aprende que não é a emoção que dirige uma relação, é a cabeça, é a mente. Mas eu aprendi lá que eu não sabia como namorar, mas eu... como posso explicar? Usei os métodos, as ferramentas que eu tinha na minha própria cabeça. Mas eu não sabia muitas éticas sobre namorar. Mas eu usei as éticas que eu tinha na minha própria cabeça para agradar ela. O que eu sabia. Eu não tinha muito conhecimento. Então, é a mesma coisa contigo. Você não precisa de um montão de conhecimento sobre Deus para você ser um bom cristão. Não. Você até pode ser você até pode trabalhar com um pastor péssimo. Você até pode ser recebido por um pastor péssimo, que não é bom, não é tão bom em coisas de Deus. Ou um pastor que, assim como meu pastor, não era tão bom para me levantar para eu ser um homem de Deus. Mas ele tinha fé. E a fé serviu como algo que Deus usou ele para me levantar. Então, você não precisa de muitas pregações na sua cabeça para você ser forte. O que você precisa é a sinceridade em Deus, a fé em Deus e uns 3 conhecimentos que você tem que ter na sua cabeça. E essas atitudes, quando você aplica essas atitudes, automaticamente Deus vai te encher de conhecimento através da Bíblia. Porque entenda, o que a gente passa aqui é a Bíblia, não é nada mais que a Bíblia. O pastor passa o que está na Bíblia. É que muita gente, por causa de viver em pecado, eventualmente as pessoas ficaram cegos e ficam ignorando a Bíblia. Tanto que mesmo em casa, a pessoa tem a Bíblia em casa e a vida não muda. A pessoa tem a Bíblia em casa, mas a vida não muda. A pessoa tem a Bíblia em casa, mas vive em pecado. A pessoa tem a Bíblia em casa, mas o casamento está arruinado, ficam em guerras com o marido, ficam brigando, algo que não acaba, ficam brigando lá para lá. Por quê? Porque a pessoa não ouve. Por causa de disciplina. Deus é disciplinado. Quando você falta de disciplina, você se desconecta de Deus. A disciplina que estou me referindo aqui é
a atitude de ser sincero. Não é disciplina de você ir para a escola, não. Mas é a atitude de você ser sincero e justo. Deus é justo também. Então, é isso. Eu aconselho todo mundo que prega o evangelho para não ser orgulhoso. Nada dessas coisas estão aqui para que a gente seja orgulhosos, mas estão aqui para que a gente possa passar para as outras pessoas que a Bíblia tem um poder transformador para transformar qualquer pessoa que crê. Qualquer pessoa que crê. Essa é a verdade. Então, vou aqui hoje falar sobre o inferno. O que é o inferno? O inferno é um mundo espiritual que existe, mas não se vê. Mas quando você se descola do corpo para tomar posse do mundo espiritual, você vai ver o inferno. Você não vê o inferno agora porque você está na Terra. E a Terra consiste em coisas físicas que você vê na sua volta. Tá bom? Mas a alma é espiritual, não se vê, mas existe dentro do teu corpo. Assim como o inferno é espiritual, não se vê, mas existe. O Bispo Jackson estava a explicar algo. Ele disse que você sabia que na Terra tem lugares pesados? Assim como você pode ir em alguns lugares, você ir visitar em alguns lugares e lá você encontra pessoas cheias de ódio, cheias de falta de disciplina, cheias de inveja. Você já esteve em lugares assim, onde as pessoas são cruéis, as pessoas estão cheias de inveja, as pessoas têm ódio, as pessoas brigam sem causa, as pessoas não amam. Você já esteve em lugares assim? Lugares de violência, pessoas que não hesitam a fazer... Sim, olha, pessoas que não hesitam para fazer a greve. Olha que a greve é algo cruel. Você vê a comunidade fazendo greve por causa de algo, por uma causa. Por causa da ignorância, a comunidade se agita tanto que outros morrem. Você vê que o comportamento das pessoas fica maliciosa e maciça, fica cheio de maldade. Você vê a maldade das pessoas. Outros se apedrejam, outros são matados. Olha o comportamento. E tem uns vídeos aí que um dos vídeos que o Bispo Macedo postou de um demônio que manifesta num corpo de um macho, de um homem macho. Esse demônio manifestou num corpo de um homem macho. Esse demônio falava do inferno. Esses tipos de pais de santo ou mãe de santos. Esses indivíduos tradicionais que façam coisas tradicionais lá em Brasília. Aqui em África chamam-se curandeiros, mas lá em Brasília se chamam pai de santo e mãe de santo. Esses indivíduos aqui nem são santos, são coisas demônicas. E um dos demônios manifestou no corpo desses indivíduos e revelou como o inferno é. O inferno é um lugar de fogo, inicialmente, como a história do rico e o Lázaro. Você vê aí que o inferno é um lugar de fogo, porque a história do rico e o Lázaro é real, tá bom? Então, o inferno é um lugar de fogo, inicialmente, para começar. É um lugar de fogo, mas não é o fogo que te queima só, não. É um fogo que te tortura. Você já esteve num lugar que tem temperaturas altas? Então, a temperatura lá no inferno tem fogo sim, mas o fogo que tortura. Te tortura, o fogo que não te deixa você relaxar. Você fica com sede, você fica torturado. E quando o diabo revelou, através desse pai de encosto, sei lá, quando o diabo revelou a imagem do inferno, ele disse que o inferno é um lugar que os demônios se alimentam da dor das pessoas. Quando você fica zangado, assim como aqui na Terra, quando a pessoa fica depressiva, a pessoa tem depressão, o diabo fica feliz. Lá no inferno é um lugar onde o sofrimento reina.
Lá no inferno é um lugar onde a depressão reina, o sofrimento reina, a dor reina. Quando você fica gemendo, o diabo fica feliz. Quando você sente dor, o diabo fica feliz. Lembre-se, o desejo do diabo desde o início, desde que foi expulso lá do céu, o desejo do diabo é acabar com a raça humana. Mas acabar com a raça humana não é suficiente, porque a alma não morre. Mas o que ele quer é fazer com que pessoas possam gemer. Ele fica preparado para destruir uma família quando a família se une. Quando um casal se casa, ele fica dali se preparando para destruir a felicidade de um casal. É o que o diabo faz. O diabo ficou trabalhando desde o início, desde que foi expulso do céu para aqui. Ele ficou trabalhando junto com os demônios para impor a maldade e sofrimento aqui na terra. Mas uma vez que a pessoa se entrega, uma vez que a pessoa se entrega ao Senhor Jesus Cristo, toda a maldade cai por terra. Vocês sabem disso. Então, aqui na terra, as pessoas que refletem a malícia, que passam a malícia, as pessoas que vivem para ver os outros sofrerem, essas pessoas radiam o caráter do inferno. Por exemplo, os cristãos vão na igreja, lá aprendem a felicidade, respeito, paz, alegria, tudo mais, lá na igreja. E fazem o quê? Quando saem da igreja, vem aqui, os cristãos saem da igreja, um ao outro vai em casa. E um cristão é feliz na igreja. E quando sai da igreja, vem aqui em casa, passa, radia, reflete um caráter inteligente, de paz e mansidão, que aprendeu lá na igreja. Os demônios, por sua conta. E pense de novo, um cristão vai na igreja, fica feliz lá e é possuído pelo Espírito Santo para radiar paz onde ele for. Porque na igreja um cristão radia paz, se une com outros cristãos para radiar paz ali na igreja. E quando sai da igreja e... já está chovendo. Parece que tá chovendo aqui. Tá bom. Quando sai da igreja um cristão e vai para fora, o cristão... lá na igreja o cristão fica cheio do Espírito Santo. Depois sai da igreja e passa, e lá fora radia o caráter do quê? Do Espírito Santo, porque saiu da igreja. Tá bom? Lá na igreja tem a felicidade, a pessoa sai para fora e passa essa felicidade também. Então, as pessoas possuídas por sua conta, o que elas fazem? Elas são possuídas por demônios, que é o oposto dos cristãos que são possuídos pelo Espírito Santo, que é o oposto das pessoas que são possuídas pelo Espírito Santo. Gente mundana, gente de lá do mundo, são possuídos por demônios. E a igreja de gente mundana é o inferno. Percebeu? A igreja da gente mundana é o inferno. E o espírito que possui gente mundana são demônios. E o que elas fazem? Elas entram. Quando na família existe uma pessoa maliciosa, o diabo usa essa malícia como uma porta de fazer o quê? De entrar e destruir a família. É o que o diabo faz. O diabo não gosta de ordem. Onde o diabo chega, a desordem toma posse. E a destruição começa. A destruição alimenta o diabo. Por isso que a Bíblia é a água. A Bíblia é a vida. A Bíblia é a água. Porque a Bíblia impõe ordem na vida de cada pessoa na qual a Bíblia entra. A Bíblia é a água. Toda gente que existe no mundo, toda gente aqui tem sede de justiça se ainda não alcançou a Bíblia. Porque quando você alcança a Bíblia, quando você alcança Deus, você alcançou a água, você sacia a tua sede. Toda gente injustiçada lá fora, lá tem sede de justiça.
a pessoa tem casamento destruído, a pessoa tem depressão, a pessoa fica sempre sentindo dores que não acabam, a pessoa sempre fica indo para o hospital, a pessoa foi expulsa do trabalho, a pessoa quer trabalho, a pessoa é amaldiçoada, não consegue ter emprego, a pessoa não consegue ter lar quando se casa, se divorcia. Você vê todo esse tipo de destruição que ocorre lá fora. É a sede das pessoas. É o vazio das pessoas. Quando as coisas parecem estar correndo bem, depois caem. Tá vendo? É o vazio das pessoas. A Bíblia é a ordem. O trabalho do diabo é lutar contra a Bíblia. Onde o diabo chega e encontra uma coisa que é alinhado com Deus, ele destrói. Você vê aqui o quanto o mundo espiritual é grande. Porque existe no mundo físico, existe também no mundo espiritual. Sim, existe. Você já organizou os teus livros no teu quarto. Você já organizou o teu quarto. Você já organizou os teus livros. Esse é o mundo físico. No mundo espiritual, você precisa dessa organização também. Você não pode ter sexo antes do casamento. Se é jovem, espere ter 30 anos para você se casar e ter relações íntimas com tua esposa lá. Tá bom? Você não pode transar com uma moça sendo jovem antes do casamento. Isso é pecado. Quando você quebra protocolos de Deus, a tua vida fica desorganizada. E o diabo fica feliz com isso. Você não pode ter relações sexuais. Você não pode ter sexo antes do casamento. Essa é a desordem que o diabo gosta. Você não pode fazer isso. Você tem que esperar como jovem macho. Espere até os 30 anos para você casar, para depois ter sexo ali, com teus 30 anos de casamento. O diabo gosta disso. Quando você ir lá fora, você vai encontrar as pessoas se insultando. Você vai encontrar as pessoas gossipando, as pessoas fazendo todo tipo de maldade. Tá bom? É isso que as pessoas fazem. Todo tipo de maldade reina lá fora, lá no mundo. Está amarrado. Reina lá fora, lá. Mas quando a Bíblia chega, a Bíblia impõe ordem. E o diabo, ele está cheio de raiva. Está cheio de energias para lutar contra cristãos. Para lutar contra todo o protocolo de paz e alegria que Deus tem estabelecido aqui na terra. A missão do diabo é acabar com aquilo que Deus tem posto, com aquilo que Deus tem estabelecido para guiar um ser humano. Você me entende? É isso. Então é preciso que quando você é um cristão forte, um guerreiro de guerra, você não vive para este mundo. Você é casado ou solteiro, não importa. Seja um cristão de guerra. Você não tem que viver mais para esse mundo. Porque o diabo não brinca com isso. O diabo, ele vai só. Os demônios são fortes. Eles são ativos. Estão cheios de energia para acabar com a humanidade, com a raça humana. Para impor a maldade e acabar com a raça humana. Você já viu gente que faz maldade? Não come. A gente que faz maldade está cheio de confidência e energia só para destruir os outros. Imagine. Pessoas que fazem maldade estão cheios de energia. Por quê? Porque os demônios são assim. Gente que faz maldade não se importa com coisas fofas, coisas boazinhas, não se importa. Gente que faz maldade está cheio de energia para fazer maldade e acabar com as pessoas. É o que o diabo quer. Então os cristãos também têm que ser fortes, obedientes a tudo que a Bíblia ensina e não dar nenhuma porta para o diabo entrar. Mas acabar com o inferno 24 horas por dia, acordar de madrugada e fazer uma oração forte para que todo o inferno possa estremecer e não poder resistir. Quando você faz uma oração com sinceridade, você fala para Deus, o inferno estremece, o inferno fica enfraquecido, todo demônio cai por terra, todo demônio fica enfraquecido. Já falei numa emissora lá, eu disse que o diabo, ele gosta de desordem. O diabo, ele
Ele quer um lugar onde existem fofoca, existe mentira, existe falsidade. O diabo quer esse tipo de coisas para entrar. Quando não há esse tipo de coisa, o diabo não entra. É como as moscas. As moscas querem um lugar que cheira mal para estarem ali a rodear. Quando o lugar não cheira mal, as moscas não vêm. É assim o diabo. O diabo quer um lugar que cheira mal para estar ali. Quando você é limpo na sua vida, o diabo não toca. Por quê? Porque você é limpo, você é de Deus. Você tem que fazer limpeza. O que é fazer limpeza? Fazer limpeza é se afastar do pecado. Porque o pecado faz um homem ficar sujo diante de Deus. E você acha que você vai ser sincero o suficiente para alegrar o coração de Deus vivendo em pecado? Não. Acho que vale a pena a pessoa que peca sem saber do que a pessoa que peca sabendo. É pior. A pessoa que peca sabendo é pior. E é digno de ir para o inferno. Você fica digno, você fica culpado de ir para o inferno. Sim, quando você peca sabendo. Quando você faz o pecado sabendo que é pecado. Quando a tua consciência te fala não, você diz sim e você continua fazendo. Quando a tua consciência te diz não e você continua fazendo. Quando você aprende sobre o Senhor Jesus Cristo que foi crucificado e morreu e ressuscitou, quando você fica consciente do sacrifício maciço do Senhor Jesus Cristo, quando você aprende essas doutrinas na cabeça e você vai na caminhada de Cristo e no caminho você desiste, você é culpado e você vai para o inferno. Você é digno de inferno porque você sabe da verdade e você ignorou. Eu não desisto na minha caminhada com Deus. Há momentos em que nada faz sentido. Há momentos em que me encontro sozinho. Há momentos em que nada faz sentido mesmo. A coisa parece seca. Não vejo nada. Parece que tudo mesmo não faz sentido. Mas eu continuo me assegurando. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei. É como um avião que sai, vai para cima e lá em cima o avião encontra as nuvens. Os pilotos dizem que lá em cima, eles encontram as nuvens, mas tem um radar que guia eles, para que eles possam saber, ter certeza que vão chegar aonde vão. O Bispo Marcelo, na África do Sul, fez esse tipo de experiência com os pilotos. Que os pilotos usam radar. Os pilotos de avião usam radar para que o radar possa guiar eles onde eles vão. E os pilotos encontram lá as nuvens que cobrem, que fecham o avião para que eles não possam ver. Mas o que dá certeza dos pilotos de que aonde eles vão encontrar o lugar é o radar. O radar para nós é a fé. A fé te ensina que Deus é justo. E eu falei na outra emissora que Deus não pode ter misericórdia de ti se você não tiver fé. A fé é a porta na qual você entra no reino de Deus para pedir justiça. Deus não pode. Ele não pode. Repito, ele não pode. Ele é impedido. Deus não pode deixar a misericórdia cair sobre a sua vida se você não tiver fé. Porque a fé é a porta que nos dá todo o acesso para a justiça de Deus. Você me entendeu? Então é isso. Você tem que usar a fé para buscar a justiça divina. Tudo que você quiser. Porque gente mundana, gente do mundo lá fora, depende da maldade para se alimentar. A comida de pessoas mundanas é a maldade. Quando uma pessoa mundana não faz maldade, não faz malícia, fica fraca. A pessoa mundana sempre quer fazer malícia para ser forte. A pessoa mundana fica forte quando os outros estão embaixo, quando os outros estão desistindo, quando os outros estão sendo destruídos. A pessoa mundana fica forte. O ímpio fica forte quando isso acontece. Mas quando os cristãos vê os outros sofrendo, os cristãos ficam tristes. Por quê? Porque não há mecanismo de magneto entre gente
entre os cristãos e a maldade. Não há atração entre os cristãos e a maldade, porque os cristãos estão remidos e salvos com o sangue do Cordeiro, Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu quero passar para ti hoje. Por favor, se assegure com tua fé, não desista, não importa o que acontece no caminho. Quando você crê, não duvide, não duvide. A qualidade da sua vida depende da sua fé. Gente mundana vive, mas ignora os princípios de Deus. Gente mundana vive, mas ignora os princípios de Deus. Mas você manter os princípios de Deus. Se você manter os princípios de Deus, eu te juro, te garanto que você vai longe. Porque Deus é grande, Deus não atrasa. O que fez o ser humano atrasar no início do tempo é o pecado. O pecado te faz atrasar. Quando você não jejua, você não ora, você desobedece, você duvida, você fica atrasado. Você fica como um ímpio, porque você está no reino de Deus e duvida. Você não pode duvidar. Você tem que ter fé. Mesmo quando nada faz sentido, você tem que ter fé, ser um guerreiro e Deus vai lutar por ti. A tua fé é uma fé distintiva, única. Eu não sei a fé que você tem para com Deus, mas é um presente. Você tem algo especial dentro de ti. A fé para agradar a Deus. Usa a tua fé para agradar a Deus e acabar com todo o inferno. É o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu amigo. E por favor, não desista. Continue crendo. Não importa o que as pessoas pensam ou falam. Continue crendo. Que Deus te abençoe muitíssimo. Te amo tanto. E Deus te ama também. É o nome de Jesus Cristo. Amém.